Oi, pessoal, tudo bem? Quero dar continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 11 já. Estou gravando aqui a palavra que foi ministrada ontem no nosso culto. Estava muito legal o nosso culto ontem. E eu quero deixar essa palavra gravada aqui para gerar conteúdo no nosso canal. E você que nos acompanha, que não faz parte da nossa comunidade, você pode também se contextualizar com o estudo. Então, nós entramos agora no capítulo 11 de Hebreus, já passamos por muita coisa até o capítulo 10, muita apologética, muito ensino, muita doutrina, é algo que tem pautado as nossas vidas como cristão no total, né, na sua totalidade. E é muito legal estudar o livro de Hebreus com a ótica certa, né? Então, é importante você fazer algumas regrinhas de entendimento. Essas ferramentas a gente tem dado para você que nos acompanha, para que você entenda o que você está lendo. Então, uma regrinha básica é fazer uma boa exegese. Qualquer pessoa pode fazer uma exegese. O que é uma exegese? É você entender que esse livro não foi escrito para nós, esse livro teve um destinatário, existia algo que o autor queria comunicar, ele tinha um problema para resolver, ele queria falar algo para essas pessoas. Então, entendendo esse tipo de regrinha, você consegue extrair, que nós chamamos de hermenêutica, que é o entendimento e aplicação nos nossos dias hoje. Eu não posso, de maneira nenhuma, pegar versos isolados da Bíblia, porque aí eu desfragmento a Bíblia, não é mais Bíblia. Quando eu pego um verso isolado da Bíblia, sem entender que está dentro de um livro, dentro de um contexto, de uma narrativa, dentro do Novo Testamento, dentro da Bíblia, e eu tirar um versículo fora de contexto e pregar, eu não estou mais pregando Bíblia, não estou pregando Evangelho. Então, é muito fácil você fazer. Faz essas perguntinhas básicas sempre para você. E depois você vai pegar a aplicação para os dias atuais hoje. Eu não posso pegar tudo literal, eu tenho que entender que está dentro de uma narrativa. E a narrativa do livro de Hebreus, a gente sempre fala no início dos nossos estudos, é que a igreja estava sendo perseguida, a igreja do primeiro século, os irmãos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, e foi um período muito triste da história, porque eles estavam sendo perseguidos pelos seus irmãos judeus que não se converteram, então eles estavam sendo perseguidos e mortos, porque para os judeus aquilo era uma blasfêmia, abandonar o judaísmo para seguir uma outra tipo de religião. Então, é perceptível em toda a carta do escritor, que nós não sabemos quem é, do escritor de Hebreus, falando para esses hebreus, né, para os judeus na época, falando para eles e tentando motivar, tentando trazer à tona aquilo que os apóstolos estavam ensinando para o povo naquele período, o que Cristo havia ensinado, a nova revelação, a última revelação, na verdade, a nova e a última revelação, falando sobre a nova aliança em Cristo Jesus, sobre os rudimentos, sobre a sombra que era a lei. E agora, no capítulo 11, ele vai falar novamente sobre a fé. E eu queria fazer dois paralelos com vocês hoje. Eu quero que você tenha em mente sempre a fé e o que é fé e a crença, o que é uma crença. Distinguindo esses dois, a gente consegue aplicar o capítulo 11 de Hebreus e vai trazer bastante benefício para a nossa fé. Vai dizer assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Gente, ele começa falando o que é fé. Primeiro, ele vai dizer que é a certeza daquilo que nós esperamos. Quando nós esperamos algo, vai existir duas palavras quando você espera algo: esperança e expectativa. Se você tem esperança, você está entendendo o Evangelho, porque a esperança vai gerar em nós fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus, na volta, na volta quando ele vier buscar a sua noiva. E fé é para viver uma vida que confia em Deus, independente da expectativa que possa criar, e o que já está criando numa fé moderna, sobre coisas dessa terra, receber coisas dessa terra, porque a fé dos judeus era pautada em cima de coisas visíveis, atingíveis, palpáveis, porque eles obedeciam à lei, que era a fé, a sombra, né? Aquilo para eles era fé, era uma obediência da lei, mediante as práticas e rituais da religião judaica, e com isso eles alcançavam o favor de Deus.
E, de certa forma, era assim, porque Deus ordenara para que fosse assim. Mas, de certa forma, nós vamos entender, através do livro de Hebreus, a narrativa do capítulo 11, ele vai trazer homens que viveram antes da lei. Então, ele vai falar sobre o primeiro homicídio que teve na história, foi por causa de religião. Caim matou Abel por causa da religião, por causa de uma oferta que Deus recusou de um e aceitou de outro. Depois ele vai falar sobre a fé de Enoque, que foi arrebatado. Todos a gente sabe que Enoque foi arrebatado, ele andou com Deus. Depois ele vai falar sobre Noé, 120 anos Noé construindo a arca, nunca havia chovido na face da terra, ele por obediência construiu a arca. Imagina o que esse homem sofreu naquela época. Depois ele vai falar sobre os patriarcas, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, toda a história. Depois ele vai dar uma passada até José, ele vai falar sobre Josué, ele vai falar sobre Davi, ele vai citar alguns homens de fé aqui que viveram pela fé antes da lei e mesmo depois da lei, que foi o caso de Josué, de Davi, e todos os outros que depois da lei de Moisés. Para vocês entenderem o que é a lei, Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele escreveu esses livros em uma revelação de Deus, porque ele não vivenciou fisicamente aqueles momentos. Então, ele escreveu sobre homens que ele não conheceu pessoalmente, como Abraão. Ele escreveu a história do início de Adão, ele que relatou, Deus mandou que ele relatasse o que aconteceu no início, e ele trouxe essa história. Mas ele fez questão, Deus deixou esses 5 primeiros livros para nós, para que nós entendêssemos nos nossos dias que nunca foi por regras, ordenança humana, sempre foi por graça, sempre foi pela fé. Esses homens estão citados agora no livro de Hebreus como heróis da fé, ou exemplos de fé, porque esses homens andaram com Deus em obediência inquestionável, porque a obediência a Deus ela é inquestionável. Inquestionável. Você pode questionar o seu líder. Hoje, eu como pastor da minha comunidade aqui, eu posso ser questionado sem problema nenhum com isso. Eu até falo para as pessoas questionarem. Mas o agir de Deus e a palavra de Deus ela é inquestionável para aquele que entende. Para aquele que anda pela fé, pela graça, e entendeu o tamanho do pecado inicial, o que nos afetou o pecado inicial. O pecado inicial nos afetou de tal forma que eu e você deveríamos ter em mente, toda a população mundial deveria ter em mente que nós merecemos, sim, o inferno. Nós estávamos afastados de Deus. Por causa do pecado de Adão, então a culpa é de Adão. Não, é que nós nascemos num estado pecaminoso. Adão foi expulso do Éden, e através de Adão, todo o ser humano está num estado pecaminoso. Então, esse negócio de pode, não pode, regra e não regra, isso só denota que você não está entendendo a nova aliança de Cristo. Você quer viver uma fé ainda pautada por coisas a conquistar o seu Deus, fazer práticas a conquistar o seu Deus, sendo que Deus já conquistou a gente pela aliança em Cristo Jesus. Não há mérito no ser humano, é totalmente mérito do Senhor. E é por isso que o escritor de Hebreus começa a relatar para os irmãos que estavam voltando para a sombra. Estava dizendo, esses homens aqui, irmãos, eles andaram antes da lei mosaica. Esses homens obedeceram as regras de Deus sem ter uma regra escrita. Eles simplesmente andavam com Deus por causa do caráter, por causa do relacionamento com Deus. Por isso é importante nós viver um relacionamento com Deus, e mais para frente eu quero falar um pouquinho sobre se relacionar com Deus nos nossos dias. Versículo 13 vai dizer assim, ó, todos esses homens viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o versículo 39 do capítulo 11 vai dizer assim, ó, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha que interessante. Vamos falar dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. O pai passou para o filho e o filho passou para o seu filho os mesmos valores e princípios de Deus. Mas não existia nada escrito na época deles.
como é que eles conseguiram passar os valores de fé e graça? É porque aqui ele está mostrando claramente que esse é o plano inicial de Deus. É que o ser humano viva pela fé, pela graça de Deus e não por ordenanças e mandamentos, porque as ordenanças e mandamentos, eu gosto de uma frase que o Antônio Carlos Costa disse, que as ordenanças, a lei, ela veio trazida para nos humilhar. Ela humilha por quê? Porque ela mostra que o ser humano não consegue cumprir na totalidade os 613 mandamentos da lei. A lei foi para balizar um povo rebelde, um povo que não tinha conhecimento de Deus. E a história do Antigo Testamento, toda ela é desses altos e baixos do povo. Mas sempre existiu homens que viveram na história pela fé. Isso ficou gravado, escrito, para que nós entendamos que a nova aliança, ela começa em Cristo Jesus para nós, mas esses homens já viviam a fé em Deus, mesmo antes da chegada de Cristo, do resgate do homem do estado pecaminoso. Mas eles entenderam que mesmo que eles não recebessem a promessa, porque promessa que está falando aqui é sobre Jesus, sobre o Cristo que viria pisar na cabeça da serpente e libertar o povo. E aí está dizendo no 39, todos esses homens receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus prometeu para eles que haveria uma nova terra. Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de nações e que ele iria habitar numa nova terra. Ele passou esses princípios para Isaac, Isaac passou para Jacó e, consequentemente, veio passando para os homens. José também trouxe esses princípios, depois veio para Moisés, depois veio passando, hoje chegando em Davi, e nós vamos vendo homens que viveram pela fé, que não precisavam de leis, que não precisavam de regras. Eu não estou falando que a lei é ruim, não é ruim. A lei, ela só mostra realmente o que nós somos. E uma religião baseada em regras e ordenanças humanas maquia o que o ser humano deveria conhecer, que é ele é próprio, se conhecer. A religião, ela maquia, por quê? Porque quando você entra numa religião, como uma religião evangélica, que eu já não me considero um evangélico, porque o evangélico, esse nome deveria ser evangélico, é o que serve o evangelho, segue o evangelho. Só que esse evangelho esses evangélicos que a gente vê hoje, é mais uma religião que maquia o homem. Em vez de mostrar a nudez do homem, como quando Adão pecou e ele falava com Deus todos os dias, e ali ele estava sempre nu, só que a nudez não era vergonha para ele. Quando ele pecou, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele no mesmo horário de todos os dias e ele se escondeu porque ele disse, eu estou escondido porque eu estou nu. E Deus perguntou para ele, Adão, mas quem disse que você está nu? Foi o conhecimento do bem e do mal, que traz sobre nós esse estado pecaminoso. Então, nós temos vergonha hoje da nossa nudez. E o que a religião vem e faz? Ela vem e coloca sobre você diversas máscaras. Então, ela fala para você assim, pare de fumar, pare de beber, pare de trair, pare de mentir, pare de não sei o quê, pare, uma cartilha de regras. E você até consegue cumprir por um período, ou até algumas delas você vai cumprir, e no seu oculto você vai acabar caindo naqueles mesmos erros ali. Porque isso não é evangelização. Isso é terapia. Terapia faz com que a gente venha largar algumas práticas que realmente são ruins, beber, fumar, mentir, trair esposa, isso tudo é ruim. Isso é bom que o homem pare de fazer. Mas se eu fizer só por regras, eu não estou fazendo de coração, eu estou maquiando quem eu sou. Mas quando o evangelho ele entra no meu coração, ele faz uma mudança de dentro para fora, e eu tenho uma mudança de mentalidade, não de comportamento. Embora o meu comportamento vai refletir quem eu sou a partir de Cristo em um novo nascimento. Mas as igrejas estão cheias de pessoas que não nasceram de novo hoje, cumpridores de regras, aparência religiosa. E essas aparências, elas vão deixando que a pessoa não tenha a oportunidade de nascer de novo. Então, muito dessa religião, dessa carga religiosa nos nossos dias, está diminuindo as chances das pessoas nascerem de novo. Porque não estão pregando o evangelho, estão pregando o comportamento, estão falando que as pessoas são boas, estão falando do potencial humano,
estão falando sobre que Deus é o servinho e está pronto para, quando você faz as suas praticazinhas religiosas, para que você alcance o favor de Deus. Está tudo invertido, está errado. O Evangelho diz que Deus já nos favoreceu. Deus nos abençoou em Cristo para que nós vivêssemos boas obras. Não que nós fizéssemos boas obras para alcançar o favor de Deus. Então, a religião inverteu as coisas. E está cheio de pessoas nas igrejas hoje que não nasceram de novo. Isso é muito triste. Por quê? Porque elas vivem uma crença e não vivem pela fé. Elas estão vivendo a mesma ótica do Antigo Testamento, onde homens viviam por fé e os outros homens ali que não entendiam viviam pelas crenças, por coisas visíveis, porque eles não tinham fé, eles não tinham esperança, eles tinham crença, eles viviam pela expectativa. Fé gera esperança, crença gera expectativa. Expectativa está ligada nas coisas dessa terra. Se você espera nas coisas dessa terra em Cristo, você é o mais infeliz dos homens. Não é o Douglas que está dizendo, isso está escrito, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Para que nós entendamos que a nossa fé, ela não parte das nossas práticas religiosas, é isso que ele estava falando para os hebreus, dizendo, agora vocês têm que viver pela fé, chega de prática religiosa, isso faz parte da sombra. Deus rejeitou a sombra, no capítulo 10 nós lemos que Deus rejeitou a sombra, e era preciso que acabasse, caducasse a primeira aliança, para que a nova aliança tivesse vida, nascesse a nova aliança no sangue de Jesus. É uma nova percepção de fé. Não é mais uma fé pautada nos sacrifícios humanos. Não é mais uma fé pautada em obediência cega a lideranças mal intencionadas. É uma fé pautada em Cristo Jesus, no entendimento que nós somos igreja e que nós estamos aqui para colaborar uns com os outros e vivermos pela fé no Filho de Deus. Então, eu queria ler algumas coisas. A fé é invisível, foi isso que ele falou lá no livro de Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não enxergamos, não vemos. Então, o que ele está dizendo? Não é a forma de se obter o que você quer. A fé não é isso. Não é um subterfúgio ou uma formulinha que você tem um objetivo e você pratica aquilo ali para receber algo. Não é. Não é a forma de você obter o que você quer. Fé é convicção e confiança em Deus. Você tem que confiar em Deus, inquestionavelmente. Os antigos, como os patriarcas que nós falamos, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eles existiram antes da lei e andavam com Deus pela fé, que era a confiança no próprio Deus. Então, mesmo mediante, antes da lei ou depois da lei, esses homens viveram por fé. A crença já é totalmente o oposto da fé. A crença é você acreditar que seus atos manipulam a divindade, que no caso aqui é Deus. Isso é crença, isso não é fé. Crença é uma ação retributiva. Eu vou te dar um exemplo básico. Você vai na igreja, você dá uma ofertinha lá, e você faz aquela oferta ali esperando receber algo em troca. Você tem uma expectativa. Você não tem uma esperança de ajudar uma pessoa. Você criou uma expectativa de receber de volta, ou receber o dobro, ou receber 30, 60 e 100 por um, como muitos pegam aquela passagem distorcida. Então, isso não é fé, isso é expectativa humana. Quando eu vou frequentar um lugar e eu quero receber, eu quero ver graveto pegando fogo, eu quero ver anjo voando, isso é uma expectativa humana, porque o ser humano é movido por essas coisas. O ser humano, ele gosta de saber o oculto, ele quer saber o que acontece no mundo espiritual. E isso é secundário, isso é totalmente secundário à fé cristã. Se acontecem sinais, teofanias, que nós chamamos na teologia, se acontecer sinais nos nossos dias ou não acontecer, não muda quem eu sou e não vai mudar quem é Deus. Vocês estão entendendo isso? A nossa fé não parte de coisas visíveis, são coisas invisíveis. Então, a fé é a ação de Deus que já nos abençoou. E a crença diz que você tem que fazer uma ação no presente para ter uma consequência no futuro. Isso é expectativa. Esperança é saber que eu já estou abençoado em Cristo Jesus. E eu vou ter uma vida abençoada. Nós é que fizemos distinção no meio disso. Nós falamos assim, a pessoa é abençoada porque nós olhamos para ela, visível,
e nós enxergamos nela que ela tem dinheiro ou que não tem dinheiro, e aí nós fizemos o nosso julgamento mediante coisas visíveis. E nós não entendemos que essa palavra bênção, ela não se trata de presentes e coisas que Deus está nos dando. Deus já nos abençoou em uma aliança em Cristo Jesus. O melhor de Deus está por vir? Balela, balela, isso é bobagem evangélica. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é a nova aliança no sangue de Cristo, que ele foi morto, está vivo, ele ressuscitou. Isso é o melhor de Deus para o homem. É isso que nos traz esperança em meio ao mundo caos que a gente vive. Agora, se eu gero expectativa em coisas dessa terra, eu vou ser muito infeliz e frustrado, porque eu vou te dar uma formulinha para você ser próspero financeiramente. Estude, se dedique no seu trabalho, ou na sua função, na sua profissão, e trabalhe muito. Essa é a grande fórmula. Não existe uma fórmula, não adianta eu vir aqui falar, faça a campanha dos 7 dias para a prosperidade, faça a campanha das ofertas, dê isso que Deus... Isso é bobagem religiosa, isso é crença popular, isso não faz parte do evangelho, isso não está na cosmovisão do evangelho, isso está em versículos isolados, fragmentados da Bíblia, e que eu tiro do contexto, eu transformo Davi em Douglas, eu coloco Josué, eu tiro Josué e coloco você, e você acredita que você é Josué, que as suas práticas vão mover as mãos de Deus. Coloque na sua cabeça, nós não manipulamos Deus. Não existe como ser humano manipular um Deus soberano, poderoso e inerrante como ele é. Ele nunca erra. Nosso Deus, ele nunca erra. Então, eu quero que vocês percebam essas duas palavras. Fé traz esperança, gera esperança no nosso coração, de uma vida que aponta para o céu, uma vida que aponta para a eternidade. A crença gera expectativa nesta terra, gera a expectativa de você receber coisas dessa terra. Veja bem, eu não estou dizendo que você prosperar, que você tem expectativa em uma vida melhor, eu não estou falando sobre isso. Tem uma história que eu contei no culto ontem, que é uma história verídica do Charles Spurgeon. Se você não conhece, procura na internet quem é Charles Spurgeon. Eu gosto muito da literatura dele. Ele é o príncipe dos pregadores, ele foi um pregador da Inglaterra. Se eu não me engano, foi em 1800 que ele faleceu, mas não veio ao caso. E ele foi visitar uma senhora que era da igreja dele na época, e ele foi fazer uma oração por essa senhora no lar. Ela estava passando um momento muito difícil financeiro, um estado assim deplorável mesmo de pobreza. E ela estava doente já era uma senhora de idade, e ele foi lá orar. E aí, naquele bate-papo, isso é história verídica, tá? Isso não é um continho de fada, não. E aí ele foi orar por essa senhora e ele percebeu que num quadro na parede tinha um documento ali. E naquele documento ali ele perguntou para a senhora que quadro é esse? O que diz aquele documento aí? E ela disse, eu não sei, eu ganhei esse documento de uma patroa minha, que eu trabalhei uns anos atrás, e ela me deu esse documento aqui, eu achei bonito e moldurei e coloquei na parede. E ele disse para essa senhora, eu posso levar esse documento para mim averiguar melhor o que está escrito aí, o conteúdo do documento? Ela disse, claro, pode sim. Alguns dias depois ele voltou, essa história é verídica, eu quero frisar muito isso. Ele voltou para essa senhora e disse, senhora, esse documento aqui é um testamento. E nesse testamento está escrito aqui que tem propriedades para você. Fazendas, casas, tem algumas propriedades que essa senhora deixou de presente para você. E aí, resumindo a história, essa senhora faleceu, depois ela estava doente, morreu num estado de pobreza muito deplorável, e ela faleceu uns dias depois. O que fica de ensinamento para nós? Eu não quero que você olhe para essa história e veja, ela poderia ter prosperado, ela poderia... Sim, naquele contexto, sim, se ela tivesse prestado maior atenção nas coisas que acontecem com ela, e ela tivesse dedicado algum tempo para ler aquele material ali, ela teria uma vida um pouco mais confortável. Mas nos nossos dias, como é que eu posso aplicar essa história? Nós temos um livro, nós temos a Bíblia, nós temos uma nova aliança, nós temos o Novo Testamento, que é o balizador da fé cristã, nós temos o Antigo Testamento, que é a sombra, que apontava para o Novo.
E eu perguntei ontem na igreja, quantos de vocês pegaram a Bíblia nessa semana? Quantos de vocês leram a Bíblia esse mês? Quantos de vocês leram a Bíblia nesse ano, nos primeiros meses do ano? Eu não estou falando de uma leitura, eu estou falando de um estudo, de parar para analisar as Escrituras. Nós temos aqui o nosso manual de fé, nós temos aqui um banquete de sabedoria disponível, só que as pessoas preferem colocar numa moldura e deixarem na parede. Não estudam esse livro. Ah, mas eu não tenho tempo, mas tem tempo para ficar no celular, tem tempo para ficar em tudo quanto é tipo de lugar. A desculpa do tempo não é mais cabível, não é cabível. É falta realmente de você se disciplinar, porque leitura de Bíblia, oração, não é motivação, não é 0% motivação. Você não tem motivação para fazer esse tipo de coisa. Isso é disciplina, isso é relacionamento com Deus. É quando você se disciplina em conhecer o seu Deus. Quanto mais você se disciplina em conhecer as Escrituras, em manter uma vida de oração com Deus, mais sabedoria você vai ter para lidar com as situações da vida. E isso é muito claro, isso é muito claro. Mas voltando, a fé ela aponta para o céu e ela gera esperança. A crença gera expectativa e aponta para a terra. Como que eu vou receber fé? Como eu aumento a minha fé? Não existe uma fórmula mágica. É através do Espírito Santo. Se você crê que o Espírito Santo habita em você, comece a se disciplinar. Comece a se disciplinar para entender as Escrituras. Nós temos um livro hoje que os nossos irmãos que viveram pela fé no passado não tinham. Nós temos uma aliança que é feita em Cristo Jesus, que é o ato consumado do perdão de Deus e a aproximação dele conosco em Cristo. Nós temos posto nos nossos dias, irmãos. Nós somos um povo privilegiado, porque nós nascemos após a nova aliança, e nós vivemos o período da graça, nós vivemos pela fé em Jesus. Nós temos um manual de fé que os reformadores se levantaram em 1500 e disseram, é só as Escrituras. Ponto, nós não precisamos de mais nada. Por que eles afirmaram isso com tanta assertividade? Não foi só eles, foi o apóstolo Paulo e o próprio Jesus disse. Porque as Escrituras, ela foi formada pela sabedoria de Deus. Ah, mas foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens, não foi um anjo que veio e escreveu. Mas nós cremos, por intermédio das Escrituras, que Deus ele não vai acordar simplesmente num dia e vai achar assim, eu esqueci de colocar algo nas Escrituras e vou ter que novamente escrever de novo. Não. Gente, Deus está no tempo dele, é o tempo aion, é a eternidade. Deus não conta os dias. Então, Deus já fez tudo, já está consumado. Por isso que Jesus bradou na cruz quando ele ia morrer, porque ele estava entrando novamente na eternidade. Então, ele disse, está consumado. Eu estou entrando na consumação. Deus, ele já viu toda essa história. Nós estamos passando por um tempo. Quando nós recebemos um corpo glorificado, nós vamos entrar na eternidade. Eu acredito que quando entrarmos na eternidade, nós vamos ter entendimento de todas as coisas, porque nós vamos entrar no tempo de Deus. Deus está na eternidade. Nós não sabemos mensurar o que é isso. A gente pode ficar filosofando sobre isso, e é muito legal, mas nós não conseguimos entrar dentro disso, porque não cabe na nossa cabecinha pequena. Não cabe isso. A eternidade de Deus. Nós vamos ser seres eternos junto com Deus. E para nós fecharmos, irmãos, eu queria, segundo aos Coríntios, capítulo 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4, e vai, para a gente fechar o nosso estudo, diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, e versículo 16. Vai dizer assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, o apóstolo Paulo está dizendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno.
ele está falando sobre a aliança primeira e a aliança em Cristo. A primeira aliança foi transitória, e agora nós estamos numa aliança que nós não vemos. Porque a primeira aliança tinha os ornamentos, tinha as ordenanças, tinha a Arca da Aliança, tinha o templo, tinha todas as práticas a serem observadas, e tudo isso era real, e era para ser vivido naquele período, porque Deus assim tinha dito para o povo. Mas agora nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nós não temos mais essa gama de práticas religiosas, de coisas dentro do templo, de arca, nós não temos mais um chofar, nós não temos a vara de Arão, nós não temos o maná, nós não temos mais essa simbologia que estava apontando para Cristo. Agora nós temos o próprio Cristo vivo, ressurreto e habitando em nós, e ele vai dizer, embora nós, exteriormente, falando de coisas visíveis, estejamos totalmente desgastados, mas interiormente, nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, agora está falando de coisas externas, leves e momentâneos, que não eram leves, não. O apóstolo Paulo foi preso, ele foi chicoteado, ele foi morto. Ele foi morto por causa do evangelho, decapitado. Produz em nós uma esperança eterna que pesa mais do que tudo, que todas essas coisas. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Fé produz esperança. Mesmo passando por dificuldades, o Senhor estava falando, eu tenho esperança, produz esperança naquilo que nós não vemos. Mas o que nós vemos, isso é transitório, e o que nós não vemos é eterno. Então, aqui, nós fechamos o nosso estudo do livro de Hebreus, é claro que é um estudo um pouco mais resumido, no culto ontem foi um pouco maior o estudo, mas eu quero que você tenha em mente esses dois parâmetros. Fé produz esperança. Crença produz expectativa. Nós estamos falando de fé, coisas do céu. Esperança do céu. Estamos falando de crença, coisas da terra. Expectativa, coisas da terra. Não viva a crença. Viva pela fé. E quando você permitir que o evangelho descortine, você vai olhar no espelho e você vai olhar para uma pessoa que você não vai gostar muito, que é você mesmo. Você vai olhar e vai dizer, caiu a capa religiosa, quem sou eu? E é exatamente nesse lugar que Deus quer te levar. Não se desespere. Mesmo que você se depare com uma pessoa extremamente ruim, e provavelmente você vai se deparar. Não se desespere, porque Deus está tentando te levar para esse lugar há muitos anos, há muito tempo, para que você tenha a oportunidade de entender o evangelho e nascer de novo. E tirar essas máscaras religiosas, tirar essa gama religiosa que foi criada sobre as nossas vidas, dizendo que nós vamos conquistar, que nós vamos ter vitória, que nós vamos ter isso, e que nós alimentou uma crença em nós, alimentou expectativas nessa terra, nós queremos ver coisas aqui, vivemos como se não fôssemos morrer nunca. Aí vem o evangelho de Cristo, e nos traz para o chão da vida, e bota a gente de frente para o espelho, e diz, esse é você. Esse é você. Você não está feliz com ele? Então, agora é a chance de você nascer de novo. Eis que todas as coisas se fizeram novas e tudo que ficou velho ficou para trás. Tudo agora é novo a partir de Cristo. Não é quando você faz a oraçãozinha que você levanta a mão na igreja, eu aceito Jesus como meu único... Não é isso, isso não é conversão. Vir à frente num apelo na igreja não é conversão. Escutar esses televangelistas aí de igrejas grandes na televisão falando milhares de bobagens, não estão pregando o evangelho, isso não é conversão. Frequentar uma igreja não é conversão. Conversão é quando você se depara com você mesmo e você diz, eu não mereço o perdão de Deus. Você se depara com você mesmo e tira aquela carga, aquela capa religiosa e você diz, eu sou só isso aqui mesmo. E aí você vai ver que você foi traído, que você foi abandonado, e que você também fez isso, porque nós costumamos achar que nós somos o ladrão bom da cruz. Mas nós não somos o ladrão bom da cruz. Nós não somos, eu estou afirmando, nós somos o ladrão ruim da cruz. Nós negaríamos a Jesus, porque nós estávamos buscando os nossos benefícios humanos. É o que aquele ladrão fez. Mas quando eu e você nos deparamos com essa pessoa que nós não gostamos muito de conhecer, que é nós mesmos, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher no espelho,
nós temos a oportunidade de nascer de novo, exatamente esse lugar. Aí você vai dizer, não, mas tem pessoas que quando conheceram o verdadeiro evangelho se desviaram, como gosto de dizer, né? Foram para o mundão, aí sim, eles só descontinuam, eles já eram isso há muito tempo. O evangelho mostra exatamente quem a pessoa é. Ou a pessoa é do reino, ou ela não é do reino. Não existe meio termo. Não existe o frequentador de igreja. O frequentador de igreja, muitos deles não vão ser salvos, porque não nasceram de novo. Então, quando o evangelho verdadeiro entra em algumas pessoas e descortina, essa pessoa, muitas vezes, ela enxerga que ela nunca foi. E aí, algumas delas vão e enxutam o balde e vão viver a sua vida de forma totalmente incompatível com o cristianismo. Ou tem outras pessoas que se deparam com essa pessoa no espelho e diz: eu preciso nascer de novo, eu preciso me reconverter, porque eu tenho que primeiro agora desconstruir a religião e agora introduzir dentro de mim o reino e o caráter de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que você pense pelo menos sobre essa mensagem não seja só mais uma na sua vida. Eu faço isso, essas mensagens, não porque eu ganhe dinheiro, não porque eu quero notoriedade, é porque eu amo o Evangelho. E hoje eu não dependo do dinheiro da igreja para viver, eu tenho o meu trabalho, e eu faço isso totalmente por amor. Que Deus abençoe muito sua vida. Pense, meu irmão, pense sobre isso. Não julgue antes de estudar, vai estudar primeiro. Pegue lá o livro de Hebreus, leia todos os capítulos até o capítulo 11, leia todo o livro de Hebreus, entenda o que está escrito, e você vai tirar uma conclusão. E talvez seja parecido com a minha, se não for, está tudo certo também. Deus abençoe a sua vida.